E alguns irmãos de outras denominações às vezes questionam nós pentecostais por ensinarmos 3 batismos. Falamos do batismo em águas, falamos do batismo com ou no Espírito Santo e falamos do batismo pelo Espírito Santo. Eu gostaria que o senhor diferenciasse o batismo com ou no Espírito Santo do batismo pelo Espírito Santo, registrado lá em 1 Coríntios 12, 13. Bom, sobre o batismo em água, eu acho que não há necessidade de falar, porque na Assembleia de Deus, por exemplo, pratica o batismo em água por imersão. E como o batismo em água é um fato puramente literal, se bem que também é simbólico, eu não vou tocar no assunto, devido a ser bem conhecido. Mas sobre o batismo relacionado ao Espírito Santo, de fato, são 2. É só examinar os textos originais, sendo que o mais mencionado é o batismo com o Espírito Santo, que também é chamado de batismo no, porque, dependendo da tradução da Bíblia, varia em português. Agora, o interessante é se o consulente tiver acesso ao original. Então, em que consiste o batismo com o Espírito Santo? Que outros chamam também de batismo no Espírito Santo. É um derramamento, é claro, sobrenatural, de poder de Deus, derramamento do Espírito Santo sobre o crente, a plenitude pentecostal, em que o crente cheio do Espírito Santo fala noutras línguas, também línguas providas pelo Espírito Santo, e isso está em Atos capítulos 1 e 2, o Senhor Jesus mesmo predisse, falarão noutras línguas. O profeta Isaías, lá no capítulo 28, menciona também, e é um assunto rico, vasto, imenso, de modo que milhões de cristãos hoje têm recebido o batismo. Eu costumo dizer que, assim como a salvação é a dádiva de Deus para os perdidos, o batismo com o Espírito Santo é a dádiva de Deus para os filhos. Agora, batismo pelo Espírito Santo é outro assunto. E ele precede o batismo com. Em que consiste o batismo pelo Espírito Santo? O batismo pelo Espírito Santo é totalmente espiritual. É aquele ato que na conversão, quando se trata de conversão genuína, aquele milagre que Jesus falou, nascer de novo, naquele momento, o Espírito Santo imerge o crente no corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Então, o batismo pelo Espírito Santo não é o batismo com. No batismo com o Espírito Santo, quem é que batiza? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o batizador. Isso está bem claro. Mas no batismo pelo, é o próprio Espírito Santo. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois veio